muita gente fala assim, terapia é bom, terapia é a resposta. Terapia pode ser boa. Pode. E terapia também pode ser um desastre. Dizer que toda terapia é boa não é a verdade. Tem muito profissional, inclusive formado, que não está preparado. E que vai dar conselhos, muitas vezes, que vai direcionar, que vai desestabilizar. A responsabilidade do profissional é muito grande. Eu sempre digo, a gente não decide por ninguém. Não dê conselho. Faça perguntas. Leve a pessoa a refletir e a chegar na conclusão, porque as consequências, a vida, a história é dela. Você já tem a sua família, já tem a sua vida, o seu relacionamento para decidir. A gente tá ali como profissional para enxergar e levar a pessoa a refletir. Mas existe ali livre arbítrio. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E o assunto de hoje vai ser terapia de casais e dinâmica familiar. E eu trouxe para falar sobre esse assunto uma convidada maravilhosa, bombástica! Mas, antes de apresentar quem é ela, eu quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus por nos dar vida e permitir a gente vivenciar tudo isso aqui. A minha empresa, Azienda Gestão Contábil, que idealizou esse podcast e permitiu que esse projeto continuasse. A empresa Autotec Autopeças e Serviços, que é uma empresa de manutenção veicular situada aqui em Maceió. A Pandora Studio, que ela fez a minha maquiagem hoje. Ela está situada na Avenida Menino Marcelo, lá no Tabuleiro, lá no Antares, que digo. E a Mariana Rocha, ela que é a única personal brand com dupla certificação internacional, que atua aqui em Alagoas no posicionamento de pessoas que querem se destacar com as suas marcas, aumentando a percepção de autoridade. Agora, eu vou falar quem é essa bombástica. Ela é pastora, terapeuta de casais e mulheres e possui uma vasta formação em diversas áreas da terapia, como, por exemplo, o nome é em inglês, viu? Core Skill and NFT for Couple. Falei certo. Ai, que lindo. Isso ela fez no Canadá, é uma terapia focada nas emoções de casais. Também tem formação em TCC para casais e família, depois ela explica o que é isso. Formação em terapia dos esquemas, formação em terapia familiar sistêmica, mestranda em psicologia da saúde com pesquisa em dinâmica do casal e da família. Meu Deus, essa mulher é muita coisa. Criadora da mentoria AC para terapeutas e líderes cristãos no tratamento de casais, congressista, pois participa de muitos congressos de casais, famílias e mulheres no Brasil inteiro. Então, eu tenho a honra de apresentar para vocês esta mulher bombástica que é a Amélia Guimarães. Que enfim esse encontro aconteceu. Que honra estar aqui com você, Tanísia. A honra é minha, você sabe, né? Muito obrigada pelo convite. E é uma trajetória realmente de busca pelo conhecimento, né? E ao mesmo tempo de se aperfeiçoar, se preparar para ajudar outras pessoas. Gente, eu falo que ela é bombástica porque ela fala assim com os mentorados, né? As mentoradas, ela fala sempre assim. Então, por isso que eu tô falando aqui. É um termozinho particular dela, que faz parte de quem é a Amélia, né? E, Amélia, a sua história, né? Eu já conheci um pouco da sua história, já vi você palestrando. É uma história muito inspiradora, né? Como mulher, como pastora, tudo isso. Além disso, a mulher é cantora, que eu esqueci de colocar aqui na apresentação, né? Tem uma voz linda, é linda. Obrigada. Meu Deus. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, eu sou filha de pastores, né? Cresci na igreja, realmente. E eu acredito que esse caminho dentro da igreja me oportunizou estudar teologia. Para mim, o ministério pastoral era algo muito óbvio. Então, eu cresci sendo ratinho de igreja, realmente, participando de tudo. E, assim, a igreja foi um ambiente muito protetor, foi um fator protetivo para mim, porque me ajudou a desenvolver várias habilidades, dentre elas, por exemplo, falar em público, cantar em público, evangelizar, enfim, me ajudou em várias coisas. E, ao mesmo tempo, a minha primeira formação foi Direito, nesse período. Isso nem coloquei nem aqui, eu nem aqui, cito. né? Eu nem sabia. sabia. Nem cito. Eu gosto muito de estudar lei, gosto de Constituição Federal, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, acabei não indo. Eu pensava nisso fazer concurso. Mas depois que a gente aprende a empreender, a gente desiste. Concurso já fica no passado, não nos pertence mais. Quando a gente aprende a empreender, a gente desiste do concurso. Então, assim, eu acabei saindo realmente, acabei me tornando designer de acessórios. Eu era designer de acessórios para noivas do Brasil todo. Eu comecei fazendo bijuterias na adolescência para as minhas amigas. A minha irmã disse, posta no Facebook que as pessoas vão te ver. Eu postei, uma grande empresária de Maceió me chamou para um evento de moda. Aí comecei a participar, daqui a pouco eu estava fornecendo para noivas. Enfim, saiu peça minha em Globo, em novela, em filme, no programa da Xuxa. E um monte de canto saiu, assim, eu realmente vivia disso. Até que eu me casei, conheci Léo. Passei ainda um ano, assim, num ano sabático, porque eu vim antes de Léo, vim de um relacionamento que eu achava que era um relacionamento perfeito, mas depois eu descobri que eu estava sendo traída, que eu estava sendo enganada. Descobri que a pessoa... Não sei qual das letrinhas do LGBTQ+ ele era. Já faleceu a pessoa, inclusive. Sim. Mas, assim, foi uma coisa que ele escondia de mim. Enfim, é complexo. E aí, acabei saindo desse relacionamento, entrei. Quando eu me casei com o Léo, passei um ano sabático, tipo assim, deixa eu colocar minha cabeça no lugar, fazer terapia, também decidir o que eu vou fazer da minha vida. Viveu, né, mulher? Decidir o que eu vou fazer da vida. E aí, alguns anos depois, eu acabei realmente vendo que a psicologia ia me ajudar. Porque eu já ministrava para casais, eu já fazia congresso para casais, eu já gostava, eu já estudava isso. E quando eu comecei a frequentar as aulas do SEV, de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, de Terapia dos Esquemas, eu disse, rapaz, isso vai ser muito bom. E aí eu fui para psicologia, comecei a estudar e hoje, além de atender casais, eu também treino profissionais que vão atender casais. Que legal! E eu acho que aí você se encontrou, né? Sim. No meio de tantas coisas que você viveu. Acho que quando você encontra o propósito, que é servir e ajudar pessoas a sair também de situações que você passou, Sim. né? Sim. Eu acho que é o maior ganho que você tem. Sim. Né? Você teve uma experiência dramática, né? Traumática. E isso... As duas coisas. Isso lhe deu um gás, né? Graças a Deus que você não afundou. Sim. Né? Eu lembro que você, na sua palestra, você disse assim, eu tinha tudo para dar errado. Sim. Né? Desde a concepção. É. E, na verdade, você tá aí com tanto brilho, com tantos propósitos assertivos, né, na vida das pessoas, dos casais, que é uma das coisas que mais se acaba hoje em dia, né? Os casamentos, as famílias, elas não estão estruturadas, elas não estão preparadas para passar por uma crise, por exemplo. Qualquer coisa é motivo de separação, qualquer coisa é motivo de mandar um embora. Então, assim... Pessoas que se preocupam com a família, com o relacionamento, com a entidade familiar, a gente não vê muito, né? É pouco se tratado nisso. A gente vê um pouco, assim, na igreja, alguma coisa assim, mas fora do contexto da igreja, a gente não vê essa preocupação. E que bom que você está aí nessa missão, né? Trazendo esse conceito, ajudando essas famílias a se reestruturar, não ir por um caminho sem volta. Sim. Mas fale um pouco dessas formações, mulher. Você aqui é formada em... Como é o nome disso aqui? A EFT, Terapia Focada nas Emoções. Então, TCC. Deixa eu começar do começo. Quando eu decidi fazer psicologia, né? Que era algo que Léo vivia no meu pé. Faz psicologia. Ele é psicólogo, não? Ele é psicólogo e ele já tinha um centro de formação continuada para psicólogos, que é o SEV Educacional. Então... ele já estava no meu pé, faz psicologia. E eu estava assim, muito resistente, porque meus pais tinham tido supermercado. E eu cresci trabalhando em família. E, claro, que a minha família sempre foi muito unida. Eu vejo os meus pais como uma referência de pais, de família. Minha família foi muito bem estruturada, graças a Deus. Mas, assim... É desafiador trabalhar em família. E eu não queria, eu não quero trabalhar com meu marido, deixa ele lá e deixa eu aqui. Mas chegou uma hora que eu vi que eu precisava fazer psicologia, porque isso ia me ajudar na minha missão de vida, no meu propósito, que além de ajudar mulheres, ajudar pessoas, era ajudar a restaurar famílias, restaurar relacionamentos. E aí, quando eu comecei a frequentar as aulas de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental do SEV, eu disse, rapaz, preciso estudar isso.
Isso é muito bom. Gostei desse negócio. Isso vai me ajudar muito. E aí, eu realmente fui para TCC, fui para psicologia. Quando eu entrei na psicologia, veja, uma coisa é você chegar de paraquedas fazendo graduação de psicologia, outra coisa é tu se casar com um cara que é considerado a referência no Nordeste em TCC, que já tem um centro de formação, que já tem experiência e que chegou para mim e já disse assim, ó, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Já estude isso, já faça isso. Então, ele foi realmente um mentor para mim na minha carreira. E eu sempre digo, escute pessoas experientes, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, porque você não precisa cometer os mesmos erros que elas cometeram. Ele já lhe deu o caminho das pedras. Ele já lhe dá o caminho das pedras. Então, o que ele sofreu, o que ele precisou aprender, eu só precisei escutar os conselhos, né? Que bom que você escutou, né? E aí a gente constrói um caminho mais fácil, né? E realmente eu fiz TCC, aí fui estudar terapia dos esquemas para casais, fui estudar terapia focada nas emoções para casais, terapia familiar sistêmica, e isso me ajudou muito, assim, me abriu um leque, uma autoridade realmente para que eu pudesse atuar e ter uma expertise, assim, num tempo muito mais rápido do que os meus colegas, por exemplo, de graduação. Amélia, essa parte do sistêmica, você consegue explicar como é que funciona? Porque sistêmica a gente pode entender várias coisas. Então, para quem vai assistir aqui nosso podcast, o que significa essa terapia né, de sistêmica, ou então essa outra terapia que você fez? Se alguém se interessar em fazer, em que contexto ela tem que procurar isso? Então, bora lá. Hoje, a gente não vê mais a psicologia sobre uma perspectiva de uma única abordagem. Porque não existe nenhuma abordagem que seja completa. Não existe nenhuma abordagem que ela vá responder com eficácia a todos os problemas. Então, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que hoje é a principal abordagem, eu vou falar dessa forma, tem gente que não vai concordar comigo, mas é a abordagem mais pesquisada no mundo, com evidências empíricas de que funciona, de que tem resultado. E isso para uma série de transtornos. Então, depressão, bipolaridade, fobias, ansiedade, um monte de coisa fora para demandas do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, ela tem limitações. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de transtornos de personalidade, TCC já não tinha uma resposta tão boa. Aí vem Jeffrey Young, junto com os estudos de Aaron Beck, e cria a terapia do esquema, que já é uma abordagem que vai olhar para personalidade borderline, para o antissocial, para o narcisista, para a personalidade dependente, para uma série de transtornos e vai dar um enfoque mais emocional. Aí a gente vem com a terapia de casal, que era algo que no início realmente tinha só terapia familiar sistêmica. É como se fosse a base da terapia de casal e familiar, sabe? Foi uma das primeiras abordagens, né? A comportamental e a sistêmica. E esquemas tomou um pouquinho de sistêmica. TCC tomou um pouquinho de sistêmica. Terapia focada nas emoções tomou um pouquinho de sistêmica. É como que fosse uma abordagem mais primária ali, que ainda é muito utilizada, mas que não tem tantas pesquisas empíricas, mas que trouxe uma ideia. O que é sistêmica, quando a gente fala? É que relacionamento, ele não é, por exemplo, se tem uma crise, a culpa não é nunca só de uma pessoa. Existe uma dinâmica, existe um sistema. E todo mundo que está naquele sistema contribui para que aquele sistema funcione daquele jeito. Então, se um relacionamento está ruim, não é só por uma pessoa. Tem duas pessoas participando daquilo. Você não tem um relacionamento sozinha, né? Ainda que uma pessoa tenha mais problema, tenha uma dificuldade maior, tenha um transtorno de personalidade, a resposta que a outra pessoa dá repercute nas atitudes que o outro mantém ou não. Tá? Então, quando a gente fala de sistema, a gente vai entender isso, tá? E aí, a gente traz isso para outras abordagens mais jovens, mais modernas, que já trazem resultados melhores, empíricos, para o tratamento de casais. Então, se eu quisesse fazer uma terapia, eu teria que escolher, ou você faz um diagnóstico para dizer, olha, a melhor terapia para você é essa? Ou não tem isso? Tem algum tipo de pré-diagnóstico que a pessoa saiba, eu tô precisando de uma terapia. Mas qual? Não sei. Então, eu sou expert em relacionamentos, né? Então, hoje, o padrão ouro em relacionamentos é muito para abordagens de terceira onda. Elas apresentam um resultado muito melhor para relacionamentos. Então, a gente está falando o quê? De terapia do esquema, terapia focada nas emoções, apego aplicado à prática clínica. E eu vou utilizar essas abordagens como base dos meus atendimentos para relacionamento, porque eu sei que isso é o padrão ouro no mundo.
É o que tem mais resultado no mundo. Mas, por exemplo, tem alguns casais que vão chegar com algumas demandas específicas. Então, eu estou atendendo eles aqui, tratando uma traição, tratando desconexão emocional, estou tratando várias coisas. E aí eu percebo que, por exemplo, o marido, ele é muito evitador, ele é aquele homem mais desconectado emocionalmente, que não gosta de conversar, que quando a esposa vai reclamar com ele, cobrar com ele, ele se afasta, ele sai de casa, ele não sabe como lidar, ele não sabe como validar. Eu já estou aí com 2, 3 meses de terapia, o casal está sofrendo muito e eu vejo que ele não consegue validar. Aí, o que eu faço? Eu pego 1 ou 2 sessões e faço uma integração com um protocolo de TCC, que se chama Treino de Habilidades Sociais, só para treinar esse marido sobre como que se faz validação, como que se faz a comunicação assertiva. Aí eu faço uma integração. Eu pego uma ferramenta lá da TCC e trago para o meu plano de tratamento para ajudar aquele casal. E continuo com o plano. Então, a gente vai integrando ferramentas a depender do casal e da necessidade para dar a melhor resposta de tratamento. Se a gente falar de financeiro, os casais, eles têm problemas, muito. brigas, separações, por causa dos financeiros, né? Como é que você lida nesse caso? Vamos lá, você recebe um casal e esse casal tá com esse... O problema deles é nas finanças, porque a mulher ou o homem gasta demais e não tem controle, enfim. Como é que lida com isso na terapia dessa? Excelente pergunta. Bora lá. Você sabe que tem uma porcentagem, uma pesquisa que fala que 70% dos divórcios tem alguma razão financeira envolvida. Então, dinheiro e relacionamento muitas vezes é treta, né? A gente realmente tem que ter cuidado com isso. Bora lá. Primeiro, a gente precisa entender que realmente pode existir um problema real financeiro. E a gente pode tratar isso. Às vezes, com uma resolução de problemas, que é uma outra técnica da TCC, tá? Com a psicoeducação, assim como a gente pode buscar a ajuda de um consultor financeiro também, indicar esse casal para realmente organizar. Só que qual é o detalhe, Tanísia? Existe o problema financeiro, mas muitas vezes não é só o problema financeiro. Por trás do problema financeiro existe um problema emocional. Existe uma necessidade emocional não atendida. Normalmente, quando os casais vêm para a terapia, eles apresentam um problema, o problema não é o que eles estão contando. O problema é o que está por trás do problema. O problema oculto. O problema oculto. E a gente tem que ser detetive, terapeuta detetive, para investigar as necessidades emocionais subjacentes, que é aquilo que está por detrás, né? Então, por exemplo, uma esposa que ela não está satisfeita, que ela não se sente suprida, amada, ouvida, numa semana ela chega reclamando. Você acredita, Amélia, que ele esqueceu o filho na escola, atrasou 1 hora? Então, trouxe o problema do filho. Na outra semana, você acredita, Amélia, que ele não me ajuda dentro de casa, não lava o prato? Na outra semana, Amélia, ele não pagou a conta, ele é mesquinho. Então, assim, cada semana vai ter um problema diferente. Mas o problema não é o que ela está falando. Ela não consegue chegar na sessão e dizer assim, Amélia, eu não me sinto amada. A gente não chega na sessão dizendo isso assim tão claramente. Eu não me sinto amada, eu sinto falta dele, eu sinto falta do olho no olho. Então, normalmente, a gente vem trazendo um monte de problemas e o terapeuta que tem que ir cavando para descobrir quais são as necessidades emocionais. Por quê? Se eu botar esse marido para lavar prato, para não atrasar para pegar esse filho, né? Para emprestar o cartão e fazer tudo certinho, e ela continuar desconectada emocionalmente, ela vai estar feliz? Não. O problema não é aquilo, entende? Então, a gente tem que entender a raiz do problema. Se ela for amada, se ela estiver conectada emocionalmente, a louça pode até estar com o prato sujo, mas ela vai estar satisfeita, vai estar feliz. Então, a gente sempre tem que ir com muito cuidado para não ser precipitado e querer resolver aquilo que o casal está trazendo ali para a gente como se fosse aquilo. Eu realmente avalio, aprofundo, mapeio os ciclos negativos para entender realmente o que está por detrás. Você está vendo? A gente está falando aqui de terapia de casal, porém, isso afeta também a quem é empreendedor. Com certeza. Porque a maioria das empresas são familiares. E se você não tem essa, integração, vai acontecer a quebra do relacionamento dentro da empresa, a separação, aí vem a divisão de bens, a empresa vai falir, etc. e tal. Então, veja como um assunto que é específico para casas, ele repercute nas finanças diretamente. E outras coisas, na empresa, no empresário, na relação familiar. Sim. Então, gente, olha aí. Eu acho que eu tenho clientes que precisam importante. Tanísia, e eu acho que você como contadora vê muito isso. A quebra da empresa
na verdade, é a quebra do CPF. É a pessoa que está administrando a empresa, que teve alguma crise pessoal, que teve alguma inabilidade, que teve alguma dificuldade. Então, por trás do CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa, né? E a gente sabe que, por exemplo, o divórcio é um dos motivos que mais trazem prejuízos. Exatamente. Quebra de empresa, diminuição de patrimônio. Então, assim, pense muito antes de divorciar, porque além do desgaste emocional e traumático, claro que tem situações que você vai precisar divorciar. Eu passei por uma situação assim. E eu sei que tem outras pessoas, muitas, passando por situações terríveis, também não tem que suportar algo que é insuportável, né? Não. Tem coisa que realmente a gente precisa se posicionar, entender e saber lidar, enfrentar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que estão colocando assim, divorcia, tudo de você, tudo de você. É aquela coisa que banalizou, sabe? E ser humano não é assim, gente. Ser humano foi projetado para se conectar emocionalmente em conexões profundas, e vincular e desvincular não é um processo simples para a saúde mental. Isso repercute. Não, eu sou desapegado. Isso se chama uma estratégia de evitação emocional, que não é saudável. Então, cuidado quando você vê alguém na internet pregando muita independência, pregando que eu sou suficiente. Isso não é saúde mental para ser humano. Para mamíferos. As pesquisas mostram que mamíferos, você tem noção, as baleias, os ratos... Nós somos mamíferos, viu? Se conectam a esse nível de precisar de apego, precisar de vinculação profunda. Aí você é um ser humano super complexo, que necessita de apego. Seu organismo responde a isso, é biologicamente programado. Bebês já nascem buscando por isso, e você quer lutar contra isso. Eu vejo um movimento social muito grande em cima disso, e é algo que é muito adoecedor. Então, a gente já tem debatido muito isso na psicologia. E hoje, com esses movimentos que tem, não estou falando aqui contra, mas eu acho que tem o excesso na questão do feminismo. Dos dois lados, né? As mulheres querem ser essa auto-independência, não precisar de homem para nada. Isso eu acho assustador. Porque eu preciso, meu marido, sim, eu preciso de homem para fazer algumas coisas, para me ajudar em algumas coisas, que não dá para ser a mulher. E a mulher, ela quer assumir algumas, né? Quer assumir esse papel dessa independência, meu corpo, minhas regras, tudo do meu jeito. E isso é um desafio também na vida familiar, sim. né? Porque se você não consegue ceder porque um relacionamento você vai ceder em certo momento. Você não vai estar sempre a dona da razão ou o dono da razão sempre. Uma hora você vai ter que ceder. E é essa troca. Para você ter um relacionamento duradouro, você ter aí uma família. Mas a gente sabe que hoje a tendência, a comunicação está levando as pessoas a querer esse isolamento, querer essa independência. E quanto isso é prejudicial à nossa própria mente. Sim. Né? Sim. E eu vejo, assim, algumas situações, eu disse, meu Deus, para onde a gente está indo? Eu diria que o feminismo é uma hipercompensação do machismo. Ambos extremos adoecedores. Feminilidade e masculinidade, tá? Masculinidade não é tóxica, o machismo é tóxico. Então, bora compreender essas terminologias. Então, quando eu sofri com o machismo e eu vou para o feminismo, eu estou usando uma estratégia hipercompensatória que não é considerada saudável. É como que, digamos que eu fui abusado na minha infância, e aí, ao invés de ficar aquela pessoa que resigna um abuso, eu digo, a partir de hoje eu sou abusador. E eu não sofro mais. E o homem vai comer na minha mão. A partir de agora, sou eu. Então, é uma estratégia hipercompensatória. Isso é muito comum. Então, quando a gente estuda a terapia dos esquemas, a gente estuda que existem 3 respostas, que são estilos de enfrentamento, formas como a gente enfrenta traumas, dores e necessidades emocionais não supridas, né? Uma é resignando, a outra é evitando, desconectando emocionalmente, e a outra é hipercompensando. Então, o feminismo, se a gente investigar isso na perspectiva psicológica como uma resposta de comportamento, é uma hipercompensação. Que mantém os esquemas, que mantêm os traumas, que mantêm necessidades emocionais não supridas, tá, gente? Você tá fazendo atualmente mestrado em Psicologia da Saúde e tem uma pesquisa voltada para a dinâmica de casal e família. Sim. Quer falar mais sobre essa pesquisa?
Falo, sim. Então, inicialmente eu comecei pesquisando um tema bem interessante, que foram o aumento das interações negativas com casais durante a pandemia. Boa! Por que tanta gente separou, né? E aí a gente vai para as pesquisas. Porque passou a conviver mais? Será? Então, tu falou uma coisa interessante, né? Amélia, quando eu entro num relacionamento, a gente entra para suprir e ser suprido, né? Eu preciso abrir mão das minhas vontades em alguns momentos. Isso é a base da teoria do intercâmbio social, que é um fundamento para terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental, enfim. Quando eu entro num relacionamento, eu sei que existem ônus e bônus. Então, é a via de mão dupla. Eu sei que a vida de solteiro é boa. Claro, tem os ônus e os bônus. Exatamente. E a vida de casal? Também tem os ônus e os bônus. Então, eu quero entrar num relacionamento para ter a parte... vai ter os desafios, mas tem que ter as partes boas. E o que é que acontece? Quando só tem parte ruim, parte ruim, parte ruim, parte ruim, que é o que a gente chama de interações negativas, quanto mais interações negativas existem, a percepção do casal é de que só tem coisa ruim. E é como que eu começo a olhar para outra pessoa e eu não consigo mais ver as qualidades daquela pessoa. Eu não consigo mais ver as coisas boas. O meu foco vai afunilando de um jeito que eu só consigo perceber as dores. E aí os estudiosos falam que a gente precisa ter um número de 5 interações positivas para uma interação negativa. E durante a pandemia, aumentaram muitas interações negativas, porque teve um aumento de estresse. E as pesquisas mostram que, por exemplo, diminuição de renda de muita gente, filhos dentro de casa, pessoas que foram demitidas, o estresse de que eu vou adoecer, eu vou morrer, o que é que está acontecendo, risco iminente. Então, foram vários fatores estressores e isso acabou aumentando as interações negativas. Os casais que já estavam com a satisfação conjugal baixa, quando vieram as interações negativas por conta da pandemia, baixaram mais ainda. E foram esses casais que divorciaram. E as pesquisas mostram que os casais que estavam com uma satisfação conjugal boa, ou seja, já estavam no relacionamento, com interações positivas, com momentos legais, conectados emocionalmente, quando vieram esses momentos ruins da pandemia, eles conseguiram manter ou aumentar. Porque eles começaram a olhar para a pandemia como assim, isso é um inimigo comum, nós vamos lutar juntos e a gente vai vencer. E eles conseguiram melhorar. Então, veja que não são as crises, não são as situações que abalam os relacionamentos. Muito interessante. Muito interessante, né? Então, a gente precisa realmente cuidar. Como que estão as interações positivas do seu relacionamento? Você já assistiu aquele filme, deixa eu me lembrar como é o nome dele. Você tava falando aí, passou agora na cabeça, A Prova de Fogo. Prova de Fogo. Prova de Fogo, que eles iam se separar, né? E depois eles a pessoa, o orientador, não lembro agora direito. Ele faz o desafio de 40 dias. Né? E aí ele vai fazendo pequenas coisas. Isso. Começar a pegar a esposa pelo interações colo. positivas. Né? Fazer algumas coisas que você já faz anos ou tempos que não faz. Isso. E isso vai trazer aquele relacionamento amoroso novamente, né? Você vai começar a enxergar a pessoa de novo como ela era, né? As qualidades. Então, fica já a dica aí para você assistir esse filme. E, se caso não tiver solução, ir atrás de uma terapia, né? Para poder ser ajudado. Nas primeiras dificuldades, gente, quando vocês perceberem que eu tô tendo um problema no meu relacionamento, já estou tentando há algum tempo, não estou conseguindo, já busca terapia. Não espera chegar na porta do divórcio para buscar. As pesquisas mostram que somente 30% dos casais com problemas buscam terapia. Esse é um índice muito baixo. A maioria dos casais se separam e nunca passaram por uma terapia de casal, sequer por um aconselhamento. Então, grande parte nem tentou. De forma profissional. Se a gente falar assim, tu não tentou, o povo vai me bater na gente. Eu tentei muito, mas você tentou de que jeito? Né? Com que ferramentas? Então, buscar ajuda vai facilitar a tua vida. E entrando no universo dos empreendedores, do prejuízo que você tem em uma separação, por exemplo, se você tivesse tentado, por exemplo, uma terapia antes e você ia ganhar 2 vezes. Primeiro, na família, que ia voltar a ter uma união, uma estabilidade, e nos negócios. Né? Porque você sabe que tem muitas empresas que quebram, fecham as portas, porque quebrou a unidade familiar. Sim. E aí, você não tem mais sustento, você entra em um caminho que não tem volta. Sim.
Então, é realmente se atentar aos sinais. Se já está mais ou menos, o relacionamento já está morno, já não está tendo ali um entendimento, procura. Olha aqui, ela tem uma mentoria, né? Voltada para lhe ajudar. Estou aqui falando com a pessoa certa para ajudar você. Fale sobre a sua mentoria, a mentoria AC, né? Para terapeutas, líderes cristãos, tratamento de casais. Eu entendi que, claro que o trabalho de formiguinha, né? O passarinho que vai lá derramando as gotinhas no incêndio, ele tá fazendo a parte dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu podia multiplicar essa ajuda para a sociedade, porque eu entendo que família é base da sociedade e famílias fortes geram uma sociedade mais saudável. Quando a gente olha para as nossas crianças e adolescentes, a gente vê o quanto que as famílias estão em falta. Uhum. Os relacionamentos estão em falta, porque o número de adoecimento, de depressão, de suicídio, de autolesão, de ansiedade com crianças e adolescentes está imenso. E isso tem uma repercussão na família, óbvio, né? Então, quando a gente ajuda a base familiar, a gente está ajudando essa resposta futura da sociedade a ter A sociedade como um como todo, um né? todo, a ser mais saudável, mais forte. E, de certa forma, eu entendi que treinar profissionais ia multiplicar esse conhecimento. Então, claro, que eu vou atendendo os casais ali individualmente, mas eu tenho um limite. E quando eu começo a treinar 30, 40, 50 casais por turma, 50 profissionais por turma de mentoria, eu estou multiplicando 50 profissionais que vão atender mais não sei quantas famílias em vários lugares do Brasil e eu consigo ter um alcance muito maior, ajudar muito mais famílias. Então, a gente realmente faz um treinamento de 3 meses, preparando, assim, com o que tem de mais moderno para terapia de casais e família, preparando dos primeiros passos até o final, como funciona o relacionamento, como ajudar esses casais. É um momento muito, muito rico. Ô, Amélia, tem que ter alguma formação para fazer essa mentoria? Então, eu deixei realmente em aberto. Temos muitos psicólogos, a maioria são psicólogos Funciona realmente. como um curso livre, então? Como um curso livre. A maioria são psicólogos que fazem parte, porque ainda existe um mercado muito escasso de treinamentos bons para terapia de casal no meio da psicologia. Na verdade, tem poucos profissionais capacitados para atender casais. Uhum. E muitos psicólogos fogem dessa demanda porque tem medo, porque briga de casal assusta, crise de casamento aquela história, né? assusta. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Tem isso, né? Muita gente, e é complexo, porque a gente está atendendo 3 pacientes. Eu sempre digo, a gente atende a esposa, o marido e o relacionamento, que faz parte do fruto dessa dinâmica. Então, a gente está olhando para a dinâmica relacional, para o ciclo negativo, está olhando para as necessidades do marido, necessidades da esposa, história de um, história do outro. Então, é complexo, mas existe estratégia, existe um mapeamento, protocolos para atender. Quando a gente conhece, sabe como fazer, isso fica muito mais fácil, né? Do que olhar e ver lá o casal brigando na minha frente, atacando e eu dizer, o que eu faço agora? Né? Então, a gente precisa realmente... também tem que ter muita maturidade para lidar com isso, A gente viu? precisa se preparar para lidar com isso, né? Tem que estar muito preparado, senão se matem aí, depois eu volto. Então, aí o que a gente vê? Tem muito psicólogo que não se prepara para essa demanda. Aí o casal chega brigando na frente do psicólogo, aí o psicólogo vê aquilo, se desespera por dentro, né? E diz, gente, o que vocês acham de se separar? Porque ele não tem ferramentas. Não tem, é verdade. O que é um ciclo negativo do casal? Você acredita que eu é passo ferida por de situação assim, às vezes eu chego... Empresa familiar. Parece novela até. É assim, os dois... Parece que eu tô num filme. Os dois... E eu fico, Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô precisando fazer uma terapia dessa, aprender pra saber lidar com meus clientes. Porque eles ficam lá, não sei o que. Eu disse, minha gente, calma, peraí, calma. Eu tento ser ali, amenizar a situação, mas... termina que fica uma situação chata. Sim. Eu sou contadora, eu não tenho como resolver o problema deles, né? Uhum. E fica ali naquela confusão. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço aqui? Me dê uma luz, me dê um direcionamento. Agora, imagine o profissional que tá ali para resolver isso. De fato, se ele não tiver realmente as ferramentas certas para lidar com isso. Sim. Vai ser constrangedor e vai ser complicado, né? E é aquilo. Muita gente fala assim, terapia é bom, terapia é a resposta, terapia... Gente, terapia pode ser boa. Pode. E terapia também pode ser um desastre. Dependendo de vários fatores e, principalmente, do profissional. Então, dizer que toda terapia é boa não é uma verdade. Tem muito profissional, inclusive formado,
que não está preparado. E que vai dar conselhos, muitas vezes, que vai direcionar, que vai desestabilizar. Então, quantas pessoas eu já recebi que chegaram para mim e disseram: Amélia, estava fazendo terapia, minha psicóloga me orientou a separar, eu me separei, poucos meses depois ela vem me procurar e estou arrependida. Não queria ter me separado. Como que a gente faz? A gente volta no tempo, a gente conserta essa ferida de apego no coração do marido, como que a gente faz? Não tem como voltar atrás. É irreparável. Então, a responsabilidade do profissional é muito grande. Eu sempre digo, a gente não decide por ninguém. Não dê conselho. Faça perguntas. Leve a pessoa a refletir e a chegar na conclusão, porque as consequências, a vida, a história é dela. Você já tem a sua família, já tem a sua vida, o seu relacionamento para decidir. A gente está ali como profissional para enxergar e levar a pessoa a refletir. Mas existe ali livre arbítrio. Eu não vou jamais fazer as decisões pela vida de outra pessoa. E chega a situações que você diz assim, se você se envolve, mesmo sem querer, a gente, né, tem a parte emocional que a gente se envolve. Como é que você lida com isso? Para não deixar ser absorvida ali por aquela situação, às vezes até que vai lhe trazer você agiria de forma diferente, você tomaria uma decisão diferente, daria uma ordem para a pessoa até. Não faça isso ou faça aquilo. Mas você só pode orientar, como você falou, né? Fazendo perguntas. Não pode tomar decisão pela pessoa. E não absorver isso, para não ficar também machucada, não ficar ali refletindo e absorvendo problemas dos outros. Isso a gente chama de transferência e contra-transferência. É um tema antigo, né? Desde Freud. É muito discutido na psicologia. E a gente vê muito isso também na perspectiva de ativação esquemática, de terapia do esquema. Então, por exemplo, eu falo muito. Você que é terapeuta de casal, principalmente mulheres, e você já foi traída. E aí você vai atender o casal e o marido chega já na primeira sessão dizendo que traiu a esposa. Você já tem uma dor ali, Você já viveu a experiência. já tira um negocinho aí, já cria um preconceito, um negócio uma assim. preferência. Então, a possibilidade, a probabilidade de você ser ativada no seu esquema é muito grande. E a gente precisa realmente estar atento a isso. Então, eu preciso entender que ali não é a minha vida. Ali são 2 clientes, eu estou como profissional, eu tenho a minha vida, o meu relacionamento, a minha história. E ali tem 2 pessoas que estão pagando para que eu ajude os 2. E eu preciso ser profissional, imparcial, para olhar para os 2 e entender que aquele marido que traiu também precisa de ajuda. Né? Aquela esposa também precisa de ajuda. O relacionamento tá tóxico, eles já sabem disso. Estão na terapia buscando ajuda. Então, eu preciso realmente ali estar de forma profissional. E, óbvio, tem situações que vão apertar os nossos botõezinhos emocionais. A gente vai ficar ativado. E, como terapeuta, a gente precisa fortalecer aquilo que a gente chama de modo adulto saudável. Porque a gente está como uma referência para ensinar esse casal o que é ser o modo adulto saudável. É responsabilidade, Tanísia. Imagina, viu? A gente precisa estar atento quando eu percebo que eu estou ativado, que tem algo me incomodando, tem um casal, tem um paciente que eu gosto demais de atender, vivo passando do horário. Já tem outro casal que eu dou desculpa, eu não tenho vontade. Ai, que saco esse casal. Tudo isso faz parte de ativação. Por que que aquele casal eu gosto tanto de atender e esse outro casal tô fugindo desse atendimento? Então, o que que tá acontecendo em mim que tá me ativando, que tá provocando esses sentimentos dentro de mim? Então, o terapeuta, ele precisa estar nesse processo de autoconhecimento, de se observar, para que ele não misture os conteúdos, né? E se inflame, por exemplo, contra esse marido que traiu porque eu fui traída. Isso não é uma história. Dores, né? Isso é aquela história. E quando eu uno força... mas isso é uma injustiça. É uma injustiça. Mas, ao mesmo tempo, existem necessidades emocionais não supridas desse marido. Existem maridos que se arrependem genuinamente, assim como existem mulheres. Tem muita mulher que tá traindo hoje em dia também. Então, a gente precisa ser profissional para ter óculos de apego e enxergar as pessoas não pelo que elas estão fazendo, se comportando, não pelo diagnóstico, simplesmente, mas olhar o que aconteceu na história dessa pessoa, quais são as necessidades emocionais, o que é que levou essa pessoa para ir por esse caminho e como eu posso ajudar essa pessoa a construir padrões mais saudáveis. Muito bem. No Brasil inteiro você anda palestrando, você anda sendo congressista. Qual é o tema principal? O que é que as pessoas querem mais ouvir de Amélia?
Então, eu falo muito, tenho falado muito, nos últimos congressos, tem sido congressos mais profissionais para psicólogos, realmente, falando sobre diversos temas. Então, por exemplo, evitação é um tema que está muito em alta, que são aqueles maridos que normalmente, de forma leiga e despreparada, são chamados de narcisistas, né? As pessoas são chamadas narcisistas. Existe o narcisista, existe um transtorno, existem critérios diagnósticos estudados, pesquisados no DSM-5, que a gente estuda. Então, uma pessoa não pode ser chamada de narcisista se não cumpre os critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM-5. Mas ele é egoísta. Mas ele é frio. Isso não é suficiente para classificar uma pessoa como narcisista. Tem uma lista de critérios. Tem critérios, se faz uma avaliação. Isso está sendo muito banalizado na internet. Muitas vezes, pacientes que são evitativos, que são aqueles pacientes mais desconectados, que fogem de DR, são pacientes que têm dificuldade de se conectar emocionalmente, que quando tem uma briga, alguém cobrando alguma coisa, eles querem sair, eles querem ir para televisão, eles querem... Isso é algo muito comum. Então, esse é um tema que eu estou tratando muito, treinando psicólogos para isso. Outro tema muito comum é a escalada de casal, que é aquele casal que chega bem escalado na sessão. O que é a escalada, né? Aquele casal que tá explodindo. Aquele casal que tá, assim, no ápice da briga, da ativação, atacando um ao outro. Então, em muito sofrimento. Então, que é o pânico de alguns psicólogos, né? O que eu faço quando o casal chega se matando na terapia, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer se o relacionamento abusivo acaba? Ou realmente existem estratégias, existem pesquisas, protocolos para ajudar? É um outro tema. Eu acabo falando muito sobre conexão emocional, né? Sobre histórico de vida, apego aplicado à prática clínica. Então, tem uma série de temas que a gente acaba falando nesses congressos profissionais e em congressos de família e mulheres, assim, de leigos, né? Em igrejas, instituições. Eu acabo falando muito sobre identidade, construção da identidade, falo sobre relacionamento, sobre interações positivas, sobre como construir um amor saudável. Então, tem muito assunto, gente, né? Psicologia é um buraco sem fundo, terapia de casal é outro buraco sem fundo. É muita coisa. Olha, só nesse tempinho que a gente tá aqui, eu já entendi um bocado de coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. E como é importante eu saber também. Afinal, eu tenho uma família, afinal, eu tenho um negócio, e é preciso ter relacionamento, é preciso entender e verificar alguns sinais para corrigir antes de estar ali no limite, antes de estar escalado, o nome? Pronto, agora já adotei o escalado. Antes de escalar, meu filho, já tem que resolver o problema, ó. Tá na fonte o problema. É verdade. Me diga, Amélia, a sua vida é cheia de motivos e situações que fizeram você ser essa mulher que é hoje, mas você já teve vários problemas, né? E na vida profissional, tirar da pessoal a gente já sabe, vamos pular essa parte, mas na profissional, qual é o seu maior desafio ou qual foi o seu maior desafio, né? Então, eu acredito que é lidar ainda com o preconceito. Mulher? Por ser cristã. Tá. Eu acredito que, de certa forma, existe uma vertente dentro da psicologia que treina os alunos da graduação para terem pavor de fé, pavor de espiritualidade, pavor de religião, de igreja. Então, tem muito essa construção arcaica, desatualizada, diga-se de passagem. Então, a Organização Mundial da Saúde, eu acho que desde a década de 50, já fala que um dos pilares básicos de formação do ser humano é a espiritualidade. A gente não consegue mais enxergar a saúde na perspectiva doença, cura, simplesmente. O ser humano ele é um ser biopsíquico, sócio, espiritual. Não tem como a gente fatiar o ser humano e dizer que aqui só vai entrar a sua parte emocional. Você não consegue fazer isso. Aqui só vai entrar a sua parte intelectual. Aqui só vai entrar o seu corpo. Não, gente. Na consulta médica vai entrar a parte emocional do paciente, junto com a diabetes alta, junto com... Tudo, vai entrar tudo junto. Na terapia, vai entrar a parte emocional, junto com a cultura do paciente, a fé do paciente. E eu preciso respeitar isso, mas ainda existe uma construção muito arcaica daquela divisão de que
É impossível ciência e fé caminharem juntas, né? E mesmo com tantas pesquisas mostrando, a nível de neurociência, por exemplo, mostrando a imagem do cérebro na hora que eu estou fazendo uma oração. Como que o meu cérebro responde diante disso? E tá lá a imagem cerebral mostrando o que acontece e ainda assim tem muita gente que tem muito preconceito. Enfim, então ainda existe, ainda é muito forte dentro da psicologia. E eu diria que a psicologia no Brasil tem tomado no Brasil não, no mundo, tem tomado uma vertente com muita ideologia. E isso acaba tirando um pouquinho da ciência baseada em evidências. Então, meio que entra um pouquinho da filosofia, do ideal do mundo, do que daquilo que funciona na prática, de evidência empírica. Então, tem uma misturada nisso. Então, acredito que isso tem sido ainda um grande desafio. Eu, de vez em quando, ainda sou questionada no Instagram. Olhe que eu tenho sido bem discreta no meu Instagram, viu? Mas de vez em quando eu posto ali alguma coisa e eu recebo. Mas você não mistura, não? Uma coisa com a outra? Mas eu sou ateu. Você vai conseguir me ajudar no relacionamento? Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, ainda é muito forte, ainda tem isso. Eu vi recentemente um vídeo, não sei se foi no TikTok, Instagram, não lembro mais, um cientista, né? Ele dizendo tudo aquilo que a ciência não explica tem ali a existência de Deus para explicar. Então, a gente precisa da fé, porque se a gente for olhar tudo o que acontece realmente no universo, você precisa ter muito mais fé de não acreditar do que acreditar. Tem muita coisa sem explicação que existe Deus, ainda. né? Eu passei por uma experiência no museu museu de quê, meu Deus? Agora esqueci. Museu da Arte, não lembro agora. Lá em Nova York. E a gente entra numa sala, tem uma experiência do universo. Né, de como o universo ele é feito. Eu saí de lá, assim... Meu Deus, se em algum momento eu tinha dúvida que existia Deus, assim, não tem como. Depois de ver aquilo ali, como é que um cientista, como é que uma pessoa ateu vê um negócio daquele, ela não acredita que tem um Deus. Porque a Terra é nada em relação ao universo inteiro. É muito planejadinho. A engrenagem que tem. É muito certinho, muito calculado, muito posicionado de forma certa, muito... eu sigo alguns cientistas que eles falam exatamente sobre isso, né? O Big Bang, ele não tem ainda comprovação empírica, obviamente. Ninguém vai conseguir reproduzir o Big Bang. Né? Então, eu não sei nem se ele chega a ser uma teoria, porque a teoria ela tem uma certa lógica de existência, né? Existem classificações ali dentro da ciência para ser uma teoria e para ser uma base empírica. Então, sequer tem uma base empírica, eu não sei nem se chega a ser uma teoria. E a gente vai ver que, por exemplo, olhar para o universo como uma coisa que foi criada, olhar para a Terra como uma coisa que foi criada, dentro das leis da gravidade, dentro das leis de posicionamento da física da Terra, faz muito mais sentido, porque a probabilidade da Terra dar certo diante de tudo que existe é uma coisa assim, quase um milagre. É tipo assim, para isso acontecer, ou isso aqui, alguém desenhou isso aqui, ou assim, como que isso ia dar certo? É muito difícil. E a experiência, ela é incrível. Essa experiência que eu tive, assim, eu saí de lá, realmente, eu disse, poxa vida, eu não consigo nem entender o que é a Terra mediante tudo que existe lá, que é por isso que os cientistas, alguns, ficam aí querendo achar soluções e respostas e não vai achar. Não vai achar. Tem coisa que não vai mesmo. Não vai achar. E uma outra coisa que eu achei interessante também nesse contexto é que eu vi um ateu falando sobre a questão da Bíblia, né? Que as pessoas hoje estão banalizando, não querem a crença, tira tudo aquilo dos princípios que não são, que não existe, isso e tal. Mas você vê, se você tira o contexto da Bíblia, né, dos princípios bíblicos da sociedade, o que acontece com ela? É o que está acontecendo, né? As famílias se desfazendo, as pessoas tomando outras atitudes, enfim, vira uma bagunça. E se você for lá estudar as filosofias e tudo mais, você vai ver que tem É o tal do existencialismo, né? Que é uma corrente que sustenta algumas abordagens, inclusive, da psicologia. Então, o que é o ser humano? O ser humano não tem propósito. Eu existo por existir. Por existir. E quando terminar, acabou.
Então, qual o sentido desse tipo de vida? E a gente vai ver pesquisas hoje que mostram exatamente isso, que a probabilidade de se entrar em depressão, de ter ansiedade, de autolesão, quando não se tem propósito, é muito grande. E a gente vai ver que quanto maior o índice de descrença, de propósito, de razão de existir, vai ter um índice maior de suicídio, um índice maior, porque o ser humano, ele busca E uma por um sociedade toda sentido. desconfigurada, uma sociedade toda Uhum. traumatizada, cheia de ideias malucas, enfim, né? Não vamos entrar nesse assunto. Gente, é complexo isso. É complexo. Eu estava vendo hoje o resumo de... Teve um congresso muito importante, eu acredito que na Austrália, de terapia do esquema, apresentando, assim, palestras maravilhosas. Eu estava assistindo uma aula hoje pela manhã, que o cara colocou quais seriam os modos de enfrentamento contemporâneos da sociedade. E aí ele falou sobre desfragmentação, desconexão emocional, o isolamento social, o aumento do consumo das redes sociais, o aumento do consumo das marcas, e ele foi explicando um por um, e as estratégias de dominação. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, esse cara tá... Que fantástica essa palestra. E ele foi falando o quanto que essa desagregação, então, eu não preciso estar em compromissos sérios, eu não preciso estar em família, eu não preciso de você. Gente, isso é uma estratégia adoecedora. E ele estava falando que isso é uma estratégia também política. Gente, isso no Congresso de Psicologia, lá na Austrália, sendo discutido, né, quem diga agora. que é teoria da conspiração, mas não. E aí, ele foi falando assim, mapeando os comportamentos sociais hoje, que são desadaptativos, que não são saudáveis. E eu fiquei assim, E são estarrecida. ensinamentos que eu chamo ensinamentos preditivos. Que você aprende a ter aquele comportamento e achar normal aos poucos. Uhum. Vai sendo embutido na sociedade de uma forma ali tranquila, suave, para lá na frente ter um resultado que a gente sabe qual é, mas as pessoas não estão enxergando. Não. Tem muita E para gente você que não ver, tá se tem enxergando. alguém em um congresso de psicologia falando disso, E né? alguém, gente, tô falando de um congresso de psicologia que é um congresso mundial. É tipo assim, uma vez por ano, tem as grandes referências dessa abordagem no mundo que se reúnem em determinado país para falar do que tem de mais moderno naquela abordagem. E isso foi discutido lá. Quando eu vi a aula hoje pela manhã, eu fiquei assim, gente, o que é isso? Fantástico. As pessoas têm que ter Conhecimento mesmo disso, né? Que não dá. O pra ter. emburrecimento é a maior arma de dominação que existe. É muito fácil dominar pessoas que não têm conhecimento. Exatamente. Mas vamos agora para o momento pode isso, contadora? Você preparou uma pergunta para mim? Muito bom, muito bom. Então, bora lá. Como que uma contadora, meu público grande parte são de psicólogos. Uhum. Em que a contabilidade, o contador, ele ajuda, auxilia, e qual é a importância desse contador na minha clínica de psicologia? Eu realmente preciso de um contador? Precisa, com certeza. Agora me lembrei. Tá, vamos lá. Você atuar como profissional liberal, você pode, a classe, né, ela permite que você faça assim como também na contabilidade. Eu posso atuar de forma individual, profissional, liberal e fazer o meu trabalho como contadora. O advogado também e o psicólogo também. Mas, se a gente for falar na questão de tributos, por exemplo, a gente sabe que nós todos, inclusive eu, ninguém gosta de pagar tributo, né? Ou seja, pagar é uma obrigação. Dar a César o que é de César. Mas, se eu puder pagar menos dentro de uma legalidade, melhor para mim, né? Então, quando você faz um planejamento tributário para um profissional liberal, vou dizer para você, 100% vai dar que, se ele adotar o CNPJ como um meio de planejamento para ele, ele vai pagar menos tributo. Atualmente, na legislação atual, certo? Tá. Pode ser que amanhã mude, o critério, por exemplo, de distribuição de lucro não seja mais assim, mude, enfim. Mas hoje, se você está trabalhando como profissional liberal ou se você tiver um CNPJ, qual vai ser o mais vantajoso? Vai ser o CNPJ. Por quê? Porque você vai diminuir a carga tributária do que você ganha. Claro que você vai ter que ter um prolabore, que é o salário dessa pessoa que trabalha, que é você mesma. Mas você vai determinar o seu prolabore
E da lucratividade da empresa, você vai fazer a sua distribuição. Se você vai colocar uma clínica, se você vai aumentar, ter funcionários, você vai também fazer reinvestimento nesse negócio, você vai crescendo. Mas se você quiser atuar como PJ, chamada pejotização, você presta o serviço, você não tem funcionário, não tem clínica, não tem gastos com isso, mesmo assim, ainda vai ser mais vantajoso você adotar o CNPJ. Então, eu oriento para quem é dessa área, da área de saúde como um todo, fazer um planejamento. Procurar o profissional que você tem segurança para verificar se hoje a sua conta lá, se o que você está ganhando, você está pagando mais ou menos do que o que você iria ganhar ou pagar se fosse no PJ. Sim. Se você tem um salário que já paga imposto de renda, se a sua renda como profissional liberal já está pagando imposto de renda e esse imposto de renda já está na casa dos 27,5%, possivelmente o CNPJ vai ser mais vantajoso. Então, mesmo você não tendo uma estrutura, uma clínica, vale a pena, porque hoje existe, por exemplo, os endereços fiscais. Sim. Que você aluga, paga ali 100, 120 reais, 150, para ter um endereço fiscal. Depois, você vai ter o seu CNPJ, tem as taxas, mas mesmo contando com todas as taxas de anual, de localização, não sei o que e tal, mesmo assim, ainda vai ser mais vantajoso. Eu recebo muito profissional que trabalha como PJ e é médico. Aí trabalha para um hospital tal, ou com um advogado que não quer ter essa carga tributária tão alta, e termina sendo mais vantajoso para esse profissional. Então, eu aconselho, sim, né, quem é da área de psicologia, procurar um contador, não só na época da declaração do imposto de renda. Aquela loucura, correria, é o desespero, né? Não só nessa época, mas fazer esse planejamento. Faça conta. Eu acho que o melhor caminho, vamos fazer uma conta. Paga uma consultoria com um contador, vamos fazer uma conta. Se a conta não for favorável para você, migrar para uma pessoa jurídica continua, mas você sabe até onde existe um ponto de equilíbrio. Até onde eu posso ir como pessoa física, que eu vou estar pagando o imposto de forma menor. Chegou no ponto de equilíbrio, daqui para frente não é mais vantajoso eu estar como pessoa física, agora eu vou ter que migrar para uma pessoa jurídica. E aí você faz a sua evolução profissional, né? Pagando certo, mas pagando o menos possível. Olha aí, gente, vocês são psicólogos, terapeutas, profissionais de saúde, tá aqui a Tanísia, contadora, tem toda uma estrutura para lhe ajudar. Então, diminua os custos aí com os tributos, né? E fique mais tranquilo para exercer a sua profissão, né, Tanísia? É isso aí. Amélia, quem quer lhe achar, quem quer contratar você, quem quer ver o seu conteúdo, que já é riquíssimo, né? Disponível já nas redes sociais, como é que te acha? @Amélia Guimarães. Tudo junto, sem acento. @Amélia Guimarães. Eu acredito que hoje o Instagram é a principal Mas você também tem vitrine. YouTube, né? Conteúdo no Tem o YouTube. Preciso dar uma turbinada no meu YouTube. Temos muito conteúdo, Tanísia, gente, tô colocando nome. Tenho muito conteúdo, muito vídeo, muita coisa gravada, inclusive podcasts. A gente vai dar uma turbinada no YouTube, mas hoje a principal ainda Mas é o seu podcast Instagram. já tá no ar? Já tá rodando? Não, você acredita? Eu tô gravando os episódios, mas a gente ainda não tá publicando. Ah, tá. Mas vai em breve. Tô soltando no Instagram. E o povo fica, Amélia, eu quero ver o episódio. Amélia, eu quero assistir. Amélia, onde é que eu acho? Você só os pedacinhos, Tô né? só dando aquela água na boca, e o pessoal querendo. Muito bom. Olha só, deixa eu te entregar essa lembrança do Podício Contadora. E aqui os biscoitinhos das Indas estão contábil. Olha, que gente. é a patrocinadora oficial, né, desse podcast. Para que você possa lembrar sempre da gente. E, claro, agradecer a sua participação aqui, que foi maravilhosa. Eu entendi um monte de coisa de esquema. Esquema não é só aquele esquema que a gente acha que é esquema, né? Esquema político, esquema não sei de quê, esquema de namoro. Não, tem esquema na psicologia e ele é muito importante para nossa vida a gente entender. Mas eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que muita gente tenha acesso a esse conteúdo maravilhoso. Eu amei saber mais sobre isso. Acho que eu vou até querer fazer alguma coisa na área de psicologia para entender melhor meus clientes. Isso é bom. Né? E ativar o sininho para receber sempre a notificação quando sair um novo episódio. Então, te convido a fazer isso. E até a próxima.